havendo quórum regimental, estando presente o doutor Ministério Público, junto a este Tribunal de Contas, declaramos aberta esta sessão ordinária da Primeira Câmara deste dia 19 de novembro de 2024. Iniciamos aprovando a ata da sessão anterior, não havendo manifestação, aprovada. Passamos, então, à pauta de julgamento. E, em função dos primeiros processos serem de nossa relatoria, pedimos ao nobre conselheiro Antônio Cristóvão que possa presidir, então, a sessão. Pois não, nobre presidente, conselheiro Malheiro, meu bom dia à procuradora, doutora Ana Helena, conselheira Nalu Maria, meu bom dia, ao nosso presidente conselheiro Antônio Malheiro, bom dia, Janaína, o meu bom dia, e aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo pelos nossos canais. Vamos dar início, então, à sessão 126, julgamento, processo 145.421. Tem como relator Sua Excelência o conselheiro Antônio Malheiro, a quem eu passo a palavra. Obrigado, Excelência. Excelência, tendo em vista que os nossos 10 processos, os 10 primeiros da pauta, são todos de aposentadoria, solicitamos que, devido a nobre procuradora, doutora Ana Helena, e meus pares, que nós possamos julgar em bloco. Ouço a procuradora, doutora Ana Helena, julgamento em bloco. Nada opor, senhor presidente. Eu pergunto só ao conselheiro Malheiro, e o 145.421 vai ser junto, esse primeiro, apurar responsabilidade? Esse aqui é o primeiro a apurar responsabilidade. Eu peço para inverter, então, a pauta e deixo ele para o final, ok? Ok, conselheiro. Conselheira Nalu. Nada opor. De acordo, senhor presidente. Se a presidência também concorda, então passamos o processo 2 da pauta, que vamos inverter, para o processo número 1 passa para o final. Ao 10º, não é isso? Isso. Uma palavra, Sua Excelência, conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, Excelência. Trata o primeiro processo, 126.977, de aposentadoria da servidora da Secretaria de Polícia Civil, senhora Áurea Letícia Carneiro Ribeiro Dene, no cargo de delegado de polícia, classe especial, referência única, com 33 anos, 59 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral, com enquadramento e fixação de proventos na classe especial. O doutor Parquet se pronunciou neste processo. Processo 135.631, aposentadoria da servidora Marisa Vaz Freire, Secretaria de Saúde, auxiliar operacional do Serviço Diverso, Grupo 1, referência 8, 33 anos, 279 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral, sendo que foi indevidamente enquadrada no Grupo 1, referência 7, devendo ir para a referência 8, pronúncia também do doutor Parquet. Processo 139.987, aposentadoria da Secretaria Estadual de Educação, senhora Conceição dos Reis Luz, apoio administrativo nível 1, 25 horas, classe 2, referência 8, 30 anos, 164 dias de serviço líquido. Portanto, fazendo jus à aposentadoria nesta classe 2, referência 8, com pronúncia também do doutor Parquet. Processo 142.789, Secretaria Estadual de Educação da senhora Luzia Maria de Souza, apoio administrativo nível 1, 25 horas, classe 2, referência 8, 31 anos e 23 dias de serviço, também com a pronúncia idêntica do doutor Parquet. Processo 144.665, Secretaria Estadual de Educação, senhora Maria José Grangeiro Mendes, apoio administrativo nível 1, 25 horas, classe 3, referência 8, 30 anos, 248 dias de serviço líquido. Portanto, classe 3, referência 8, também com a anuência do doutor Parquet. Processo 144.951, Secretaria Estadual de Educação, senhora Esther França Oliveira Souza, professor nível superior P2, 30 horas, classe 2, referência J, 27 anos e 4 dias de serviço líquido,
fazendo jus à aposentadoria voluntária integral especial, por tempo de contribuição, com enquadramento nessa classe 2, referência J, com anuência também do Dr. Paquim. Processo 145.226, senhora Maria Júlia Fernandes Milhome Cavalcante, professora nível superior, 30 horas, classe 2, referência H, da Secretaria Estadual de Educação. O processo foi encaminhado à 4ª Inspetoria por se tratar de processo autuado em duplicidade, uma vez que versa sobre a mesma interessada e pedido de revisão, onde nos autos 144.319 já foi conhecido e provido, reformando a decisão que tinha registrado anteriormente o ato de aposentadoria da servidora, mudando da classe 2, referência H, para a classe 2, referência J, acórdão 14.525. O doutor Paquet também aludiu à mesma situação. Processo 145.459, Secretaria Estadual de Educação, senhora Cosma Araújo de Souza, técnica administrativa e educacional, nível 1, 30 horas, classe 2, referência J, 32 anos, 40 dias de serviço líquido. Anuência também no TJ, do Dr. Paquet, classe 2, referência J. E, por último, processo 145.972, senhora Raimunda Giseuda da Silva, apoio administrativo nível 1, 25 horas, referência 7, 32 anos, 18 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com fixação de proventos, mas aqui na classe 4, o doutor Paquet se pronunciou através do serviço procurador doutor João Exílio Melo Neto. Então, são os relatórios, Excelência. Obrigado, nobre presidente. Com a palavra, a sua excelência, a procuradora, para a sua manifestação. Bom dia a todos os presentes e aqueles que nos ouvem pelos canais de comunicação. Os processos em tela tratam-se de aposentadorias de servidores públicos vinculados ao regime próprio de previdência social do Estado do Acre. A análise técnica procedida verificou a legalidade das concessões com que concordou esse MPC, ressalvando-se apenas no processo 3 da servidora Marisa Vaz Freire, matrícula 84.921, do quadro de pessoal da CESACRE, que seria auxiliar de serviços diversos, grupo 1, referência 8, e não a referência 7. E no processo 10, da servidora Raimunda Giseuda da Silva, matrícula 22.35.57.1, apoio administrativo da Secretaria de Educação, que seria referência 7 e não referência 4. Como também já colocou o nobre relator, o processo 8 vai ser só pelo arquivamento dos autos, porque trata-se de um processo autuado em duplicidade. Ante o exposto, este MPC opina pela legalidade e registro das referidas concessões. Esses dois que eu excepcionei na referência correta, conforme a súmula 2 do Tribunal de Contas, e em todos eles pela legalidade e registro com fulcro no inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre. É o pronunciamento em todos os processos, senhor presidente. Obrigado, nobre procuradora. Com a palavra, sua excelência, o relator, para o seu voto. Excelência, no mesmo sentido, legalidade e registro de todos os processos, salvo aquele que já havia sido julgado, inclusive corrigido, e nós também concordamos e temos no nosso voto todas as mesmas colocações feitas pelo doutor Paquet. Pela comunicação ao servidor e ao Instituto de Previdência, após pelo arquivamento dos autos. É como voto, excelência. Em votação, conselheira Ana Lu Maria. Acompanho os votos, senhor presidente. Essa presidência também acompanha o voto do nobre relator, aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Devolvo a presidência, a sua excelência, o nosso presidente, conselheiro
Excelência, o primeiro processo. Desculpa, temos o primeiro processo da pauta ainda, que é da relatoria do conselheiro Antônio Malheiro, o processo 145.421. Com a palavra, Vossa Excelência, conselheiro. Obrigado. Não, conselheiro, tratam os presentes autos do processo destinado a apurar a responsabilidade do senhor Marcelo Chaves Batista, presidente do IGESAC, e do senhor Jean Oliveira Bezerra, responsável contábil por esse Instituto de Gestão de Saúde do Acre, quanto ao envio intempestivo de remessas contendo informações contábeis, financeiras, orçamentárias, patrimoniais do 5º bimestre de 2023 ao CIPAC, descumprindo assim a resolução 87 deste tribunal. A DAFO, através da primeira inspetoria, confirmou o envio intempestivo somente em 11 de dezembro de 2023, propõe citação dos gestores devidamente citados, apresentaram defesa, informando que tal ocorreu pela troca da empresa responsável pela contabilidade da instituição. A primeira inspetoria, após analisar a documentação acostada, conclui por afastar a justificativa apresentada e sugeriu a aplicação de multa. O doutor Parquet se pronunciou através do seu ilustre procurador, doutor João Isidro de Melo Neto, é o relator. Com a palavra, Sua Excelência, a procuradora, para a sua manifestação. Senhor presidente, senhoras e senhores, passando direto ao pronunciamento, compulsando os autos, observa-se que restou comprovada a mudança na empresa prestadora dos serviços contábeis ao IGESAC e que a contratação se deu por meio regular de procedimento licitatório, levando ao entendimento de que os participantes tiveram ciência das atribuições requeridas pela origem, bem como estavam aptos à prestação dos serviços propostos. Ademais, e conforme bem pontuou a área técnica, as remessas onde se verificou o atraso deveriam ter sido inseridas em 30 de 11 de 2023, ou seja, após 90 dias do início do contrato de prestação dos serviços, iniciado em 30 de agosto de 2023. Observa-se, portanto, o descumprimento da resolução TCE-Acre 87 de 2013, configurado pelo atraso no envio das informações, além dos 5 dias de tolerância acordados na ata da reunião para a unificação das decisões nas matérias de competência das câmaras deste tribunal. Ante o exposto, este MPC opina pela aplicação de multa-sanção aos senhores Marcelo Chaves Batista, presidente, e de Jean Oliveira Bezerra, responsável contábil, com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar 38 de 93, combinado com o artigo 19 da Resolução TCE-Acre 87 de 2013, dosada a critério do plenário. É o pronunciamento do procurador João Isidro, senhor presidente. Obrigado, nobre procuradora. Com a palavra, Sua Excelência, o relator, para o seu voto. Excelência, às vezes nós ficamos até em dúvida. A própria DAF diz que tem alguma situação plausível, mas dava tempo de ter feito as correções. Nós vimos decisões em que houve o encaminhamento, não houve a confirmação, não foi dado multa, então isso balança muito com relação à nossa postura antes firme e reta. No entanto, para manter a mesma coerência, nós vamos aplicar multa ao senhor Marcelo Chaves Batista, presidente do IGESAC, ou de Jean Oliveira Bezerra, no valor de R$ 5.860, em face do atraso ocorrido no 5º bimestre de 2023 e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É como voto, Excelência. Com a palavra, em votação, conselheira Ana Lu Maria. Acompanho o voto, senhor presidente. Essa presidência também acompanha o voto. Aprovado por unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Encerrada a pauta do nosso presidente, conselheiro Malheiro, eu agradeço as considerações e devolvo a presidência à Sua Excelência, conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, nobre conselheiro Antônio Cristóvão.
E assim daremos, então, sequência, agora com o processo número 11 da pauta, 145.353, que tem Vossa Excelência como relator, a quem eu passo a palavra. Obrigado, nobre presidente. Trata-se do processo de apuração de responsabilidade do senhor Robson Rodrigues de Oliveira Lima, presidente da Câmara Municipal de Porto Walter, certo? Certo. Ah, muito bem. Em face do envio intempestivo das remessas das informações contábeis, orçamentárias, financeiras e patrimoniais previstas na Resolução TCE 87 de 2013, por parte da Câmara Municipal de Porto Walter, referente ao 6º bimestre de 2022, registrado em autuado por força do despacho da Folha 4, com base no comunicado interno número 103 de 2023, emitido pela Diretoria e Auditoria Financeira e Orçamentária, DAF, deste Tribunal de Contas. 2. No relatório preliminar de análise técnica, folhas 9 a 10, a DAF, por meio da 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo, segundo a IGCE, constatou que a Câmara Municipal de Porto Walter encaminhou a remessa do 6º bimestre de 2022 no dia 2/3 de 2023, conforme certidão de folha 8, em descumprimento ao prazo de envio previsto no artigo 2º, inciso 1º da Resolução TCE número 87 de 2013. Ao final da análise, sugeriu a audiência do gestor para que apresente razões e justificativa a respeito do envio da remessa de dados de forma intempestiva, sob pena de aplicação de multa ao responsável, previsto no artigo 89, inciso 2º da Lei Complementar Estadual 38/93. 3. Devidamente citadas as folhas 13 a 16, o responsável apresentou a defesa com documento de folha 21 a 24, que foi analisado pela DAF, segundo a IGCE, por meio do relatório conclusivo de análise técnica emitida às folhas 28 a 30, constando que o responsável, em que pese ter encaminhado a remessa de dados contábeis, orçamentários, financeiras e patrimoniais prevista na Resolução TCE número 87, 2013, do 6º bimestre de 2022, no dia 19/1 de 2023, a confirmação do envio do sistema CIPAC, prestação de contas, só foi realizada no dia 2/3 de 2023, conforme certidão de folha 8, razão pela qual propôs a aplicação de multa prevista no artigo 89, inciso 2º da Lei Complementar número 38 de 93, com o artigo 19 da Resolução TCE 87 de 2013 ao responsável. 4. O Ministério Público de Contas manifestou-se às folhas 35 a 36 dos autos, em pronunciamento do excelentíssimo senhor procurador, doutor João Isidro de Melo Neto, opinando pela notificação da origem acerca do acompanhamento de todo o processo de encaminhamento e confirmação das remessas de dados previstos na Resolução TCE 87 de 2013 e respectivo manual de referência sob pena de responsabilidade. Artigo 89, inciso 4º da Lei Complementar Estadual 38 de 93. 5º, na forma regimental, o processo veio por distribuição à folha 5. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheiro. Com a palavra, Sua Excelência, a nobre procuradora, a doutora Ana Helena. Senhor presidente, senhoras e senhores, compulsando os autos, observa-se que o atraso foi verificado na etapa de confirmação da remessa dos dados, de que trata a Resolução 87 de 2013, relativa ao mês de dezembro de 2022. Ademais, conforme as informações constantes na certidão de entrega das remessas
do exercício de 2022, a folha 8, é possível constatar que a gestão observou os prazos e o processo de confirmação em todos os demais meses daquele ano, inclusive no tocante à prestação de contas anual, corroborando ao entendimento de que a ocorrência abordada nestes autos configurou-se como exceção à regra. Ante o exposto, este MPC opina pela notificação da origem, acerca do acompanhamento de todo o processo de encaminhamento e confirmação das remessas de dados previstos na Resolução TCE-Acre 87 de 2013 e respectivo manual de referência sob pena de responsabilidade. Artigo 4º da Lei Complementar Estadual 38 de 93. É o pronunciamento, senhor presidente. Obrigado, nova procuradora. Com palavra, Sua Excelência, o conselheiro Antônio Cristóvão. Obrigado, presidente. Vou passar direto ao voto, parte conclusiva do voto. Acolho o entendimento proposto no parecer ministerial no sentido de que o atraso ocorreu apenas na etapa de confirmação da remessa das informações previstas na Resolução TCE 87 de 2013 no sistema CIPAC, prestação de conta deste Tribunal de Contas, e que, de acordo com as informações contidas na certidão de entrega das remessas no exercício de 2022, a folha 8, verifica-se que o responsável observou os prazos de encaminhamento e de confirmação em todos os demais meses daquele exercício, inclusive no que se refere à prestação de conta anual. Concluindo assim que a infringência avaliada nestes autos é de baixa gravidade, configurando-se como mera falha formal. Em face do exposto, voto 1. Pela notificação do atual presidente da Câmara Municipal de Porto Walter para atentar-se acerca de acompanhamento de todo o processo de encaminhamento e confirmação das remessas de dados contábeis, orçamentárias, financeiras e patrimoniais da Câmara Municipal de Porto Walter, na forma e no prazo previsto no artigo 2º, inciso 1º da Resolução TCE 87 de 2013, e manual de referência nas próximas edições da matéria, sob pena de responsabilidade em caso de reincidência, nos termos do artigo 89, inciso 4 da Lei Complementar Estadual 38 de 93, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente, senhora conselheira. Em votação, conselheira Ana Lu. Voto com o relator, senhor presidente. Acompanhamos também o voto e assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Continua com a palavra agora com o processo 145.326. Senhor presidente, nobre procuradora, nobre conselheira, esses dois processos tratam-se do mesmo gestor e são bimestres seguintes. Gostaria de julgar em bloco. Pois não, excelência. Vossa Excelência com a palavra. Processo 12 e 13 da pauta. Tratam os autos de processo para fins de apuração de responsabilidade do senhor Sandro Cunha de Souza, presidente da Câmara Municipal, do senador Guiomar, em face do envio intempestivo do Sistema de Informações de Controle de Atos Pessoal, SICAP, TCE-Acre, das remessas de dados relacionadas à folha de pagamento e ao controle de atos de pessoal, de que trata a Resolução TCE 102 de 2016, alterada pela Resolução 118 de 2020, por parte da Câmara Municipal do senador Guiomar, referente ao 2º e 3º quadrimestre de 2023, meses de maio e dezembro, a dezembro. O processo 145, ADAFO, segundo o IGCR, emitiu o relatório preliminar de análise técnica, folha 17 a 20, dos autos, e no processo 145.451, emitiu um relatório preliminar de análise técnica, folha 10 a 13. Devidamente citado nos dois processos, o responsável apresentou de forma intempestiva a defesa com documento de folha 30 a 32 e 22 a 28, que foram recebidos com fundamento no artigo 5º, inciso
55 da Constituição Federal, combinado com o princípio da verdade real da material. A DAFO, segundo o IGCE, apreciou as defesas com documentos apresentados pelo responsável e emitiu o relatório conclusivo de análise técnica, a folha 41 a 43 e 33 a 36 dos autos. O Ministério Público de Contas manifestou as folhas 49 a 51 e 41 a 42 dos autos, em pronunciamento dos excelentíssimos senhores procuradores, doutor Sérgio Cunha Mendonça e doutor João Isidro de Melo Neto. São os relatórios, senhor presidente, senhora conselheira. Obrigado, nobre conselheiro. Com a palavra, nobre procuradora, doutora Ana Helena. Senhor presidente, senhoras e senhores, com relação ao processo 145.323, descumprimento, apurar responsabilidade em face do descumprimento à resolução TCA 102 de 2016, referente ao segundo quadrimestre de 2023, de responsabilidade do senhor Sandro Cunha e Souza. A análise técnica inicial procedida verificou que o gestor encaminhou as informações atinentes à referida norma relativas aos meses de maio, junho, julho e agosto de 2023, de forma intempestiva, sugerindo a audiência do gestor. Devidamente citado, ele apresentou defesa e alegou que as remessas foram encaminhadas nos prazos determinados pela resolução, mas que houve uma falha, sendo os arquivos inseridos no sistema eletrônico dentro do prazo, sem alteração ou descarte, havendo uma falta de conhecimento do operador no sentido da confirmação. A DAFO emitiu o relatório conclusivo, onde entendeu que a Câmara de Senador Guiomar confirmou o envio das remessas de atos de pessoal referente ao segundo quadrimestre após o prazo estabelecido pela resolução TCACRE 118 de 2020, que alterou a 102. Argumenta que o gestor já era o responsável pelo envio de remessas anteriores, não podendo alegar desconhecimento em relação aos procedimentos a serem observados. E, ao final, sugeriu a aplicação de multa. Quanto ao tema ora debatido, em caso análogo aos desses autos, esta Corte de Contas decidiu, no julgamento do processo eletrônico 146.808, por afastar a aplicação de multa, desde que não haja descarte ou alteração dos arquivos enviados inicialmente. Em relação à Câmara de Senador Guiomar, segundo quadrimestre, verificou-se, junto ao setor de tecnologia da informação, que não houve qualquer alteração entre a primeira remessa e a confirmação no sistema nos meses de maio, junho e agosto, de modo a cumprir os parâmetros estabelecidos pelo plenário. Contudo, foi informado que, referente ao mês de julho, foram encaminhados mais 3 arquivos antes da confirmação, de modo a caracterizar o descumprimento da normatização de regência. Ante o exposto, este MPC opina pela aplicação de multa ao senhor Sandro Cunha e Souza, presidente da Câmara Municipal de Senador Guiomar, conforme no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar 38 de 93. Com relação ao terceiro quadrimestre de 2023, do mesmo gestor, a análise também verificou o envio intempestivo das informações do terceiro quadrimestre. O gestor foi devidamente citado, aduzindo em síntese que as remessas referentes aos meses de setembro e outubro foram enviadas nos prazos próprios, mas aquelas referentes aos meses de novembro e dezembro, de fato, sofrerem atraso decorrente do recesso do Poder Legislativo Municipal, verificado no período entre 13 de 12 de 2023 a 15 de
fevereiro de 2024 e que foi prorrogado até 19 de março de 2024 em razão de surto de dengue na localidade. Em sede de análise conclusiva, a segunda Inspetoria-Geral de Controle Externo apurou que o envio das remessas referentes aos meses de setembro e outubro de 2023 só foram efetivamente realizadas pela unidade nos dias 13/11 de 2023 e 14/12 de 2023, respectivamente, de modo extemporâneo, portanto. Além disso, não foi solicitada qualquer dilação de prazo para as remessas posteriores, considerando injustificado o atraso verificado. Compulsão dos autos, observa-se com efeito que o gestor deixou de apresentar no prazo devido as informações exigidas pela referida resolução. E, além disso, observou-se que, em vista da previsibilidade do recesso parlamentar, os documentos e informações exigidos pela resolução poderiam ter sido remetidos no prazo próprio, caso houvesse sido realizado adequado planejamento pela unidade gestora, razão pela qual as justificativas apresentadas não merecem acolhida. Ante o exposto, este MPC, em consonância com a análise técnica realizada, opina pelo reconhecimento da irregularidade e aplicação de multa ao senhor Sandro Cunha e Souza, com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar 38 de 93, em valores a serem fixados por esta Corte, conforme parâmetros estabelecidos na ata para unificação de decisões nas matérias de competência das câmaras, publicada no Diário Eletrônico de Contas 1601, de 24 de junho de 2021. É o pronunciamento, senhor presidente, nos dois processos. Obrigado, novo procuradora. Com a palavra, Sua Excelência, conselheiro Antônio Cristóvão, para conclusão e voto. Obrigado, presidente. Votos. Vamos ao processo 145.326. Tendo em vista a constatação de que o responsável encaminhou as remessas do segundo quadrimestre de 2023, meses de maio, junho, julho e agosto, nos dias 7/6 de 23, 10/7 de 23, 14/8 de 23 e 12/8 de 23, respectivamente, portanto, dentro da data limite estabelecida na mencionada resolução, todavia verificou-se que ele somente confirmou o envio de tais remessas nos dias 10/7 de 2023, 11/8 de 2023, 12/9 de 2023 e 9/10 de 2023. Ou seja, um lapso de menos de 30 dias entre o envio e as confirmações, conforme certidão de entrega de remessas à folha 40. O voto é pela notificação da atual presidência da Câmara Municipal do Senador Guiomar para tentar-se acerca do acompanhamento de todo o processo de encaminhamento e confirmação das remessas de dados relacionados à folha de pagamento e ao controle de atos de pessoal do que trata a resolução TCE 102/2016, alterada pela resolução 118/2020 da Câmara Municipal do Senador Guiomar, nas próximas edições da matéria, sob pena de responsabilidade, em caso de reincidência, nos termos do artigo 89, inciso 4 da Lei Complementar Estadual 38 de 93, e após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. No processo 145.451, em relação ao atraso de 28 dias no envio das remessas dos dados previstos na resolução TCE 102/2016, dos meses de setembro
e outubro de 2023, tendo em vista a constatação de que o responsável encaminhou as referidas remessas nos dias 9/10 de 23, 13/11 de 23, respectivamente, portanto, dentro da data limite prevista na mencionada resolução, todavia verificou-se que ele somente confirmou o envio de tais remessas nos dias 13/11 de 23 e 14/12 de 2023, ou seja, um lapso de menos de 30 dias entre os envios e as confirmações. Conclui-se que a infringência ao prazo previsto na citada resolução, neste caso, revelou-se de baixa gravidade. Por outro lado, ainda, o processo 145.451, quanto às remessas de novembro e dezembro de 2023, que foram enviadas intempestivamente nos dias 15/3 de 24 e 20/3 de 24, portanto, com 91 e 61 dias de atraso, respectivamente, em descumprimentos aos artigos 1º e 4º da Resolução TCE 102, alterado pela Resolução TCE-Acre diante da dilatada intempestividade, considerando o apontado no parecer ministerial acerca da previsibilidade de recesso parlamentar e na necessidade de se realizar o adequado planejamento pela unidade gestora, restou configurada a grave infringência, razão pela qual o voto pela aplicação de multa prevista no artigo 89, inciso 2º da Lei Complementar Estadual 38/93, combinada com o artigo 8º da Resolução TCE 102 de 2016, e item C da ata da reunião para unificação das decisões nas matérias de competência das câmaras, publicadas no Diário Eletrônico número 1101, de 24 de junho de 2021, em desfavor do responsável no valor de R$ 13.000, correspondendo a 1.000 unidade padrão fiscal UPF, ou seja, no patamar de 50% do valor estipulado na referida ata, haja visto que somente as intempestividades das remessas dos meses de novembro e dezembro do terceiro quadrimestre de 2023 foram considerados grave infringência da Câmara Municipal de Senador Guiomar, em descumprimento aos artigos 1º e 4º da Resolução TCE 102 de 2016, alterada pela Resolução 118 de 2018, assinalando-lhe um prazo de 30 dias para o efetivo recolhimento em favor do Tesouro do Estado do Acre, de tudo dando ciência a esse Tribunal de Contas, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente, senhora conselheira. Obrigado, nobre conselheira. Em votação, conselheira Ana Lu. Acompanho o voto, senhor presidente. Acompanhamos também o voto e assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nosso conselheiro relator, que continua com a palavra agora com o processo 14 da pauta 127.265. Senhor presidente, os próximos processos do item 14 ao 27 são todos de aposentadoria. Gostaria de julgar em bloco dos processos 14 ao 26, porque o 27 eu vou retirar de pauta para a complementação da instrução, conforme para a complementação da instrução, é o processo 145.262, senhor presidente. Então, gostaria de julgar em bloco 14 ao 26. Pois não, excelência, vossa excelência, com a palavra. Aposentadoria é o 14, aposentadoria da servidora Maria Terezinha Negreiros de Oliveira, no cargo apoio administrativo nível 1, classe 1, referência 1.
pelos seus 30 anos e 82 dias de contribuição. 15, aposentadoria, servidora pública, Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, a senhora Cleusmar Jane César França das Neves, no cargo de professora PS2, classe 1, referência J, pelos seus 31 anos, 154 dias de contribuição. 16, aposentadoria da servidora pública da Secretaria de Educação e Cultura e Esporte do Estado do Acre, senhora Raimunda Nonata Acioli Soares, no cargo de professora de nível superior, 30 horas, letra J, pelos seus 29 anos, 154 dias de contribuição. 17, aposentadoria da servidora pública da Secretaria de Estado de Educação e Esporte, senhora Maria José Moura de Sá, no cargo de apoio administrativo nível 1, 25 horas, classe 2, referência 8, pelos seus 30 anos e 80 dias de contribuição. 18, aposentadoria da servidora pública da Secretaria de Estado de Saúde, senhora Maria Madalena de Oliveira Souza, no cargo de auxiliar operacional do serviço diversos, 30 horas, referência 8, pelos seus 34 anos, 338 dias de contribuição. 19, aposentadoria da servidora pública da Secretaria de Estado de Saúde, senhora Alcidineia Soares da Silva, no cargo de agente administrativa, referência 8, pelos seus 40 anos, 208 dias de contribuição. 20, a pensão temporária por motivo em favor de William Pereira, na condição de filho menor da servidora aposentada Maria das Graças Pereira da Costa, no cargo de apoio administrativo nível 1, classe 1, referência 6, com pagamento de benefícios que teve início em 7/3/2021 e término em 14/1/2026, no percentual de 100%, valor correspondente a 60% dos ganhos da falecida, sendo 50% correspondente à cota familiar e 10% referente ao dependente. 21, aposentadoria da servidora pública de Secretaria de Educação, Cultura e Esporte do Estado do Acre, senhora Eleni Alves de Monteiro da Rocha, no cargo de apoio administrativo nível 1, 25 horas, classe 1, referência 8, pelos seus 30 anos, 275 dias de contribuição. 22, aposentadoria da servidora pública da Secretaria de Educação e Cultura do Esporte do Estado do Acre, senhora Edna Maria da Cruz Medeiros, no cargo de professora P2, 30 horas, classe 2, referência J, pelos seus 26 anos e 82 dias de contribuição. 23, aposentadoria da servidora pública, Secretaria de Educação e Esporte do Estado do Acre, senhora Maria Regina Cavalcante de Oliveira, do cargo de apoio administrativo nível 1, 25 horas, classe 1, referência 8, pelos seus 31 anos, 115 dias de contribuição. 24, aposentadoria da servidora pública da Secretaria de Educação e Cultura e Esporte do Estado do Acre, senhora Ceceila Francisca da Silva Pereira, no cargo de professora P2. A matéria já foi objeto de análise e deliberação para fins de registro, conforme se observa nos autos do processo 145.392, acordo número 4.866/2024, segunda Câmara, TCE Acre. 25, aposentadoria da servidora pública, Secretaria do Estado de Educação e Cultura, Educação e Esporte, senhora Marluce de Araújo Nery, no cargo de apoio administrativo nível 1, 25 horas, classe 1, referência 8, e pelos seus 31 anos, com 240 dias de contribuição. São os relatórios sobre Com a palavra a procuradora.
senhor presidente, senhoras e senhores, tratam os processos vinculados ao regime próprio de previdência social e um processo de pensão, também em razão de servidora já aposentada, né, de dependente de servidor aposentado. A análise técnica procedida verificou a conformidade das concessões com que concordou este MPC, ressalvando-se apenas algum erro de enquadramento. No processo 14, da senhora Maria Terezinha Negreiros de Oliveira, matrícula 174.319, 1, da Educação, seria apoio administrativo 1, classe 1, referência 8, e não a referência no processo 15, da senhora Cleusmar Jane César França das Neves, seria professora suplementar de horas, classe 1, referência J e não referência F. No processo 16, da senhora Raimunda Nonata Cioli Soares, seria professor de nível superior, 30 horas, referência J e não referência D. Direito da servidora Maria Madalena de Oliveira Souza, matrícula 95.136.1, seria auxiliar operacional de serviços diversos, grupo 1, referência 8 e não referência 7. E por fim, o processo 24, que seria um processo também de aposentadoria, mas ele foi autuado em duplicidade. Então, esse seria apenas arquivamento dos autos. Ante o exposto e com fulcro na súmula 2 de jurisprudência do Tribunal de Contas, este MPC opina pela legalidade e registro das aposentadorias em tela, na referência correta, nessas em que eu ressalvei, e a teor do inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre. É o pronunciamento em todos os presidentes, senhor, em todos os processos, senhor presidente, legalidade e registro. Obrigado, nova procuradora. Com a palavra, Sua Excelência, o conselheiro Antônio Cristóvão. Senhor presidente, no mesmo sentido, feitas as devidas correções que eu também citei no meu relatório, né, com os pareceres ministeriais, pela legalidade e o registro, né, das aposentadorias e pensões. 2, pela notificação de Instituto Presidência do Estado do Acre, a presidência, para providências cabíveis das servidoras e servidores para tomar conhecimento destas decisões. E nos processos 127, 295, 2017, 127, 646, 2018 e 142, 854, 2018, pela notificação das servidoras para as providências que entenderem cabíveis quanto à ausência de seus enquadramentos, nas datas corretas, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. São os votos, senhor presidente. Obrigado, novo conselheiro. Em votação, conselheira Ana Lu. Acompanho os votos, senhor presidente. Acompanhamos também o voto e assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do novo conselheiro relator. O processo 27, então, retirado de pauta pelo novo conselheiro relator. Passamos, então, ao processo 28, 127, 192, que tem como relatora a nova conselheira Ana Lu Maria, a quem eu passo a palavra. Queria cumprimentá-lo, o senhor presidente, pela condução dos trabalhos, também conselheiro Cristóvão pela condução também dos trabalhos, cumprimentar a querida Ana Helena, nossa Jana, todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Senhor presidente, gostaria de julgar em bloco, porque são todos de aposentadoria. Pois não, conselheiro. Vossa Excelência, com a palavra. Então, eles vão do 28 ao 35, aposentadoria da servidora pública da Secretaria de Educação e Esporte do Estado do Acre, senhora Benedita Fontinelli dos Santos, 30 anos e 88 dias, voluntária integral por tempo de
de contribuição, e aqui a gente já foi feito a correção. A senhora Julieta França de Oliveira, voluntária integral, por tempo de contribuição 27 e 108 dias. Aposentadoria da servidora pública da Secretaria de Educação, a senhora Edinalde Lima Neri, também foi corrigido para referência J. Aposentadoria da senhora Maria do Socorro Farias da Silva, no cargo de professora, 28 anos e 7 dias, contribuição na modalidade voluntária integral por tempo de contribuição. Aposentadoria da servidora pública da Secretaria de Saúde do Estado do Acre, a senhora Maria Lucimar Marinho da Silva. Ela foi para a referência 8. Olha que legal, ela saiu da 4 para 8. Gente, eu acho isso tão justo e fico tão orgulhosa do trabalho do Tribunal de Contas, porque isso é uma questão de justiça. E aí eu fico extremamente assim feliz. Sair da referência 4 para 8 é muito incrível. Aposentadoria da servidora pública da Defensoria Pública do Estado do Acre, a senhora Vera Lúcia Berdinali, no cargo de defensora pública, nível 5, pelos seus 31 anos, 309 dias, voluntária integral por tempo de contribuição. Aposentadoria da senhora Janete Vicenzi Alves, como professora P2, na modalidade voluntária integral por tempo de contribuição. A aposentadoria também da servidora pública da Secretaria de Educação, a senhora Laura Cardoso André, no cargo de apoio administrativo. Ela já foi para a referência 8. E, então, todos tiveram o pronunciamento do Ministério Público de Contas e da nossa inspetoria. São os relatórios, senhor presidente. Foi não, nobre conselheira, com a palavra, nobre procuradora, doutora Ana Helena. Senhor presidente, senhoras e senhores, tratam-se de aposentadorias de servidores públicos vinculados ao regime próprio de previdência social do Estado do Acre. A análise técnica procedida constatou a legalidade das referidas concessões, ressalvando apenas o erro de enquadramento naqueles processos que a conselheira Nalu já relatou, com que concordou este MPC. Ante o exposto, opina-se pela legalidade e registro das aposentadorias em tela, aquelas que estão na referência inferior para a referência correta, conforme a súmula 2 de jurisprudência do Tribunal, com fulcro no inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre. São pronunciamento em todos os processos, senhor presidente. Obrigado, nobre procuradora. Com a palavra, sua excelência, a conselheira Nalu, para conclusão e voto. Obrigada, senhor presidente. Vou direto a voto, reconhecimento da legalidade e registro nesse tribunal das aposentadorias das servidoras acima mencionadas. Notifique-se a servidora para tomar conhecimento desta decisão e encaminhe-se cópia do feito ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, a Previdência, para tomar as medidas cabíveis. Após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos, é como um voto, senhor presidente. Em votação, o conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o voto da nobre relatora, presidente. Acompanhamos também o voto e assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Convidamos, então, a conselheira Maria de Jesus para darmos prosseguimento à pauta.
Conselheira Maria de Jesus, então agora passamos ao processo 127, 180, que tem Vossa Excelência como relatora e a quem eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente. Quero aqui cumprimentá-lo, também o conselheiro Cristóvão, conselheira Nalu, procuradora Ana, Janaína, secretária, meu bom dia a todos. Excelência, eu gostaria também de julgar em bloco os processos do número 36 ao 40 da pauta, porque todos tratam de aposentadorias. Pois não, Excelência, Vossa Excelência com a palavra. Tratam os autos de processos de aposentadoria de servidores civis analisados pela 4ª Inspetoria Geral de Controle Externo, de acordo com a Constituição Federal e legislações correlatas. Os servidores preenchem os requisitos necessários à obtenção dos benefícios. Os atos de concessão foram todos publicados no Diário Oficial do Estado do Acre. As aposentadorias ocorreram com os servidores devidamente enquadrados, exceto nos processos eletrônicos número 129.784 da servidora Luzanira de Souza Melo e o 143.030 da servidora Orieta Paiva, em que as servidoras foram enquadradas em referência inferior à efetivamente devida. O Ministério Público de Contas manifestou-se em todos os processos. É o relatório, Excelência. Obrigado. Nova conselheira, com a palavra, nova procuradora, doutora Ana Helena. Senhor presidente, senhoras e senhores, tratam-se de processos de aposentadorias de servidores vinculados ao regime próprio de Previdência Social do Estado do Acre. A análise técnica procedida verificou a legalidade das concessões, ressalvando apenas o erro de enquadramentos nos processos citados pela nobre relatora. No processo 37, da servidora Luzanira de Souza Melo, apoio administrativo nível 1, classe 1, referência 8 e não referência 6, e no processo 39, da servidora Orieta Paiva, seria datilógrafo grupo 2, referência 8 e não referência 4. Ante o exposto, e considerando a súmula de jurisprudência número 2 do tribunal, esse opina pela legalidade e registro das aposentadorias com enquadramento incorreto na referência certa, né? E dos demais que já estão corretamente enquadrados também pelo registro das concessões, com a temor do inciso 3 do artigo 61 da Constituição do Estado do Acre. São os pronunciamentos em todos os processos, senhor presidente. Obrigado, nova procuradora. Com a palavra, Sua Excelência, a conselheira Maria de Jesus. Obrigada, senhor presidente. Uma proposta de voto. Ante o exposto, proponho a esta Câmara que considere legal e registre os atos de aposentadoria dos servidores João Alves, Luzanira de Souza Melo, João de Deus Oliveira de Azevedo, Orieta Paiva e Amine Carvalho Mastube, observando que nos processos eletrônicos número 129.784 da servidora Luzanira de Souza Melo e o 143.030 da servidora Orieta Paiva, deve-se constar o enquadramento reputado como correto em face da súmula de jurisprudência número 2, 2016 desta Corte. Encaminhe cópia dos processos ao Acre Previdência para as devidas providências, fixando um prazo de 90 dias para as correções, no caso específico dos processos eletrônicos já aqui destacados. Notifique os servidores para tomarem conhecimento das decisões proferidas e, particularmente, nos casos dos processos eletrônicos em que apresentam enquadramento incorreto, para que as servidoras adotem as medidas que entender cabíveis quanto a eventuais valores percebidos a menor em razão dos enquadramentos equivocados quando das suas aposentações. E, por fim, arquive-se os processos após as formalidades de estilo. É como propõe o voto, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nova conselheira. Em votação, conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanha a proposta de voto da nobre relatora. Conselheira Ana Maria. Da mesma forma, senhor presidente, acompanho a proposta de voto da conselheira Maria de Jesus. Acompanhamos também os votos e assim decidiu-se a unanimidade nos termos apresentados pela nobre conselheira Maria de Jesus. Encerrada a pauta,
Passamos às comunicações, com a palavra a nova procuradora, doutora Ana Helena. Eu quero apenas, mais uma vez, cumprimentar a todos, agradecer a acolhida aqui na primeira Câmara. Hoje o doutor João Isidro tem uma consulta médica e não pôde participar, mas, como sempre, fui muito bem recebida e, no mais, agradecer a equipe da Janaína por permitir mais essa sessão, nesse modo telepresencial, e desejar um bom dia a todos. Obrigado, nova procuradora. Com a palavra, Sua Excelência, o conselheiro Antônio Cristóvão. Seu microfone, Excelência. É a idade. No mesmo sentido, senhor presidente, agradecer a todos. Doutora Ana Helena, você é sempre bem-vinda. Ana com Obrigada. Doutora Ana com 2 N's. Ana com 2 N's. Isso aí. Agradecer àqueles que nos assistiram, nos ouviram pelos nossos canais, doutora Janaína, dar aqui a nossa sessão aqui virtual, sempre no seu comando, nosso presidente Malheiro, conselheira da Lua, conselheira Maria de Jesus. Desejar a todos um bom feriado amanhã, Dia da Consciência Negra, que todos temos uma boa consciência. Uma boa consciência, muito bem. Obrigado, novo conselheiro. Com a palavra, Sua Excelência, a conselheira Ana Lu Maria. Também cumprimentar a todas e a todos, falar que é um dia extremamente importante, porque faz a gente refletir a situação que a gente ainda vive, infelizmente até hoje, se mata mais crianças negras, as mulheres negras, elas são mais assediadas, então é um momento da gente refletir, é um momento, como disse o conselheiro Cristóvão, a gente possa ter realmente consciência de saber dessa data, a importância dessa data, conversar com nossos filhos. Esses dias eu achei tão engraçado, eu tenho uma netinha, uma das netinhas, são 5 meninas, e a Luísa, a gente estava brincando de boneca e tinha uma bonecazinha negra, e ela disse, essa aqui é muito feia. Aí eu disse, não, vovó, ela não é feia, não, é bonita. Ela disse, não, vovó, eu não estou falando de pessoas negras. Agora, essa boneca eu não achei bonita, não. Eu achei, assim, o que ela... E ela tem 5 anos, né? E ela, a noção dela de beleza com relação à boneca não foi dela achar bonita, mas da noção dela do respeito à pessoa negra, né? Eu achei muito interessante. Mas depois conversei com ela e falei que as cores, todas as cores são muito bonitas. O que se torna bonito o mundo não é uma cor só, né? Nossa cidade não está ficando tão bonita com todo esse azul que a gente vê, muito azul, muito azul. Mesmo o azul sendo uma cor tão bonita. O que fica bonito a cidade, o que fica bonito o mundo é o colorido. O colorido deixa a vida bonita. O colorido te dá paz, o colorido te dá alegria, o colorido te dá uma sensação de liberdade, de você poder, assim, ver-se todos ali representados. Então, acho que isso é que é bonito. E é importante a gente conversar desde pequenininho com os pequenininhos, porque nós, infelizmente, estamos deixando o mundo assim não tão respeitoso. Então, é importante que a gente converse com os pequenininhos para que eles possam ser mais respeitosos, de um mundo mais humano, mais feliz, que tenha muito mais paz. Então, é por isso que é importante essas datas. As datas
não podem ser simplesmente feriados. Isso é que me preocupa que a data seja feriado, é um feriado. E aí, como um feriado, eu não penso em nada, eu não faço nada, eu não, né? É muito mais bacana se a gente pudesse usar, como disse o nosso conselheiro, a consciência para que a gente possa compreender a importância dessa data. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, nova conselheira. Com a palavra, a conselheira Maria de Jesus. Obrigada, Excelência. Quero apenas cumprimentar a todos e agradecer àqueles que tornaram possível a realização de mais esta sessão. E nada a comunicar. Obrigado, nobre conselheiro. Assim, do mesmo jeito, ratificamos e acompanhamos tudo que aqui foi dito, com relação ao dia de amanhã e com relação a tudo mais. Cumprimentamos todos que nos acompanharam. E, não havendo mais nada a tratar, convocamos sessão para dia e hora regimental e encerramos a presente sessão. Encerrada, então, a sessão.